Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro. Eu sou André Luiz Oliveira e aqui você sabe que todo episódio tem um bate-papo aqui com muita informação, com muito conhecimento, assim, com um bate-papo que vai te levar a um aprendizado. Então, nosso podcast está aqui no YouTube, também está nas plataformas de podcast, também está lá na programação da Croma Mais TV, www.tvcroma.com.br. Depois, os cortes vão lá para as minhas redes sociais, @André Luiz Oliveira Oficial. Então, quero ver você lá em todas as redes sociais, quero ver você participando aqui do nosso podcast. Então deixe seu comentário, compartilhe, né, para que outras pessoas possam ter acesso, podem ser apresentadas ao ponto de encontro. Também peço para que você se inscreva, já que de repente você está chegando aqui pela primeira vez, ou já está pela 10ª vez e ainda não está inscrito, se inscreva, né? Ative o sininho para que toda vez que um episódio suba, o YouTube possa te notificar. É um prazer sempre tê-los aqui. Nosso podcast hoje, nosso ponto de encontro, nós vamos mergulhar no profundo universo das fraudes digitais. É um terreno onde a tecnologia e o crime evoluem lado a lado. Em tempos de transações instantâneas, como Pix, onde um simples clique pode representar um golpe milionário, é essencial entender não só como essas fraudes acontecem, mas como estamos vulneráveis. Hoje vamos explorar as ameaças invisíveis que rondam nossos dispositivos, golpes como Pix, deepfakes que enganam até os mais atentos e fraudes bancárias sofisticadas. Sabia que algumas fraudes começam com uma mensagem aparentemente inofensiva e que enquanto nós acostumamos com a convivência digital, criminosos aprimoram suas táticas usando inteligência artificial e até mesmo engenharia social. Mas não vamos parar nas ameaças. Esse episódio é uma oportunidade para discutirmos soluções, desde as mais simples, como autenticação em 2 etapas, até estratégias globais de cooperação para combater esse tipo de crime, como o recente Tratado da ONU para Crimes Cibernéticos. O Brasil, que já se destaca com o Marco Civil da Internet e a LGPD, enfrenta novos desafios e tem muito a ensinar e a aprender com outras nações. Então, se você usa a internet, e quem não usa a internet nos dias de hoje, né? Esse episódio é para você. Entenda como proteger seus dados, sua privacidade e principalmente o seu bolso. Porque quando falamos em fraudes digitais, a prevenção é o seu melhor aliado. Fique conosco e descubra como navegar por essas águas perigosas com segurança. E para esse bate-papo eu tenho hoje a presença ilustre dela, que é um verdadeiro farol em um mundo cada vez mais complexo e interconectado. Alguém que atua na linha de frente da justiça, onde a criminalidade digital é combatida com uma combinação poderosa de conhecimento jurídico e estratégica. Seu trabalho envolve não apenas aplicar a lei, mas também compreender as dinâmicas sociais e tecnológicas que moldam os novos tipos de crimes que surgem a cada dia. É com grande prazer que eu recebo ela, doutora Ana Bernal. Tudo bom, Olá, doutora? tudo bem, André? Um prazer estar aqui neste encontro, no ponto de encontro, para falarmos de um tema que é tão relevante e tão caro para todos nós. Porque o crime da vida real, como por exemplo, você deixar de passar numa rua que você sabe que é perigosa, você evita fácil. Agora, o crime que está num aparelho de celular que todos nós, ou a maioria, temos, o perigo vem de forma invisível, como você muito bem pontuou. Se não estivermos alerta
atentos e bem informados, o que vamos fazer hoje aqui, com certeza somos presas fáceis, porque tanto no mundo físico, que já tínhamos uma quantidade gigante de fraudes, todas elas praticamente foram adaptadas para o mundo digital. Então, aqueles crimes de fraude, estelionato que existia no mundo físico, hoje os hackers, os estelionatários se especializaram no mundo digital e eles conseguem praticar praticamente todas as fraudes do mundo físico através de um celular, de um tablet, de um computador, qualquer mecanismo eletrônico. E numa proporção muito maior, né? Numa escala muito maior. Porque a internet, ela alcança lugares que o físico antes não alcançava. É incontestável que cada vez mais pessoas usam a internet. Na época da pandemia, tão recente para todos nós ainda, todos lembramos que estávamos todos confinados. Então, o que aconteceu com esses estelionatários, com esses hackers? Eles, no sofá da sala, eles começaram a cometer crimes. Porque não podiam sair também, assim como nós, todos confinados. Então, eles ali começaram a desenvolver mecanismos muito mais avançados do que aqueles que já existiam, para começar a invadir os nossos aparelhos através de hackers, através de mensagens, através de links, através de phishings. São N situações que eles desenvolvem diariamente. Se você puxar o índice de fraudes, cada dia tem uma fraude nova e eles estão muito atentos a isso. Quando aquela fraude começa a ser muito conhecida, eles mudam. Porque eles sabem que daquele jeito as pessoas já estão alerta, então provavelmente já não vão conseguir nos fazer a invasão e retirar o lucro, que no fundo é o que eles querem, é extrair de nós alguma vantagem financeira. Muito embora na internet, em especial nas redes sociais, é comum hoje eles quererem nos invadir não diretamente naquele momento para adquirir vantagem financeira, mas sim para roubar os seus dados. Os seus dados hoje são uma fortuna. Então, como que eles fazem? Eles te seguem, veem os teus gostos, veem os lugares que você frequenta e fazem uma mapeação e colocam isso no banco de dados através da inteligência artificial que você também citou lá atrás e vendem depois, compilam isso. Então, pedem para eles, eu quero consumidores nesse perfil. E eles têm tudo isso compilado e vendem aqueles dados do perfil daquele consumidor a preços altíssimos. Então, ainda que naquele primeiro momento o intuito não seja levar a vantagem, porque eles querem retirar de nós os nossos dados, mas ato contínuo, no segundo ato, eles vão vendê-los, ou seja, as fraudes sempre têm como intuito nos extrair de nosso patrimônio dinheiro com o benefício dele através de uma fraude, ou através de uma forma ardil que nós acreditamos que aquilo está sendo seguro, que está sendo correto, mas na verdade ele está querendo levar vantagem patrimonial financeira. Sim. E assim, para quem está nos assistindo, eles ouvem muito falar de fraude. Eu acredito que aqueles que ainda não foram vítimas de fraude, mas tem alguém ali na família, um conhecido, que foram vítimas de fraude. Algumas até assim, a gente até desacredita. Nossa, como é que eu caí nessa fraude, né? Mas, antes de tudo, para o direito criminal, para a legislação brasileira, o que a gente pode considerar como uma fraude eletrônica? A fraude eletrônica, o crime cibernético, ou o crime digital, ou o estelionato digital, todos esses nomes são nomes que a gente usa para caracterizar aquele crime que é tirar de nós um bem material, o dinheiro, praticamente a maioria são esses, através de um meio artificial, que neste caso é o eletrônico. Se ele é cibernético ou digital, então é através de um meio eletrônico. Pode ser o celular, SMS, conversa do WhatsApp, mensagem do WhatsApp, rede social, aqueles links patrocinados que vêm lá, que na maioria deles são, sim, links hackers que te levam para tirar os seus dados ou te levam para contas onde você faz compras no e-commerce que você nunca recebe. Eu fui vítima dele, tá? Numa marca famosa aqui no Brasil, eles conseguiram invadir o site dessa marca, onde eu quase sempre compro, então era lá, eu cliquei, era o nome da empresa, só que eles tinham
pego o logo, o nome da empresa e tudo. Na hora que eu fui pagar, quando eu confirmei, eu vi que realmente não era a favorecida daquela conta, não era o nome da empresa, mas eu já tinha colocado sim. Então fica esse alerta. Quando você está comprando de forma eletrônica, digitalmente, confirme todos os dados da empresa, que esse cuidado eu tive, mas na hora de clicar para pagar, só quando eu cliquei que eu vi que não era o nome da empresa e já era tarde. Então eu paguei e não levei. Muitas pessoas sequer tomam cuidado de ver se a empresa existe, se é aquela empresa, porque você deve ir no site da empresa e comprar lá. Coisa que eu também não fiz. Comprei naquele link. O que aconteceu? Se eu tivesse ido no site, eles estavam com um anúncio desse tamanho. Hackearam o nosso site, não confirme nenhuma compra. Então, esses cuidados, essas cautelas, hoje tem que ser para todas e todos nós. Isso não é mais um privilégio, digamos assim, de quem trabalha com a internet. Nós, mesmo quando estamos em casa, na nossa vida privada, fazemos muita coisa pelos meios digitais. Compras, anúncios, anunciamos produtos em vários sites. E você compra de tudo hoje na internet. Você contrata a prestação de serviço, você faz praticamente tudo. Então, uma pesquisa demonstrou que o Brasil é um dos países que está no primeiro lugar das pessoas que mais usam a internet no seu dia a dia. Então, veja, nós também somos um país gigante. Certamente, se nós temos essa imensidão de pessoas, os problemas eletrônicos são maiores. Mas nós, brasileiros, temos muita aptidão para a internet. Isso é uma coisa muito dos brasileiros. Se você vai para os países da Europa, por exemplo, as pessoas usam, mas menos. Nós aqui, realmente, adotamos a internet e faz parte do nosso dia a dia. Com muita rapidez, a gente se adaptou e estamos sempre aprendendo. Então, se isso acontece, certamente os hackers vão atrás desse consumidor, que talvez já não vá tanto na rua como antes, a gente escolhia ruas para fazer compras mais seguras. Vou naquela rua fazer compra que é mais seguro. Depois começamos a ir para os shoppings porque era mais seguro. Então, eles foram nos mapeando. Hoje nós fomos para onde? Migramos para a internet e eles estão lá. Eu não acho que eles vão atrás da gente, eles vão antes. Porque, veja, qualquer alguma coisa nova que apareça, eles já descobriram a forma de burlar essa situação. Como as fraudes eletrônicas são as mais recorrentes hoje e as que mais prejuízos trazem para os consumidores. Sim, eu tenho percebido muito o aumento dessas fraudes, né? Depois do surgimento do Pix, muita gente reclamando dessa questão. Por mais que seja um meio seguro, não existe nada que seja 100% seguro, né? Não. Infelizmente. Mas assim, doutora, quais são hoje os tipos de fraudes cibernéticas mais comuns, que mais acontecem? Fraudes bancárias são as mais recorrentes e as que mais trazem prejuízo. E porque elas também são muito práticas de praticar. Então, fraude bancária de vários tipos. Eu até tenho aqui uma relação dos que mais ocorrem, para a gente não esquecer e alertar todos os que estão nos assistindo. Sim. Golpe do Pix é muito comum. Tem Pix que você pode agendar. Às vezes você é credor do Pix, a pessoa agenda aquele Pix, você confirma, libera o produto. Na hora que sai da loja, aquela pessoa cancela o Pix. Então, isso é um alerta. O Pix tem que ser confirmado. Não confirme pelo comprovante, mas sim pelo extrato da sua conta. Se ele já foi creditado, beleza. Não foi creditado, não existe. Então, dentro do Pix tem várias formas de golpe. Aquela mensagem que é mandada pelo WhatsApp, com a foto da pessoa, então usam a minha foto com outro número de celular e a pessoa que me conhece vê a minha foto, acredita que realmente sou eu que estou pedindo dinheiro, acaba fazendo um Pix e acaba pagando boletos. Os advogados têm sofrido muito com isso. E acabam pagando boletos também. Então, pessoas que recebem lá a tua mensagem, que te conhecem e falam assim, caramba, a Ana tem confiança, o André tem confiança, se ele tá pedindo é porque precisa. Vai pagar. Não, gente, não tenham essa confiança, liguem para a pessoa, façam videochamada, se tem dúvida se é o telefone, porque até o telefone conseguem adulterar e nos desviar as ligações. Liguem para a pessoa, bateu dúvida, não deposite, nada, eu brinco, não estou na forca, ninguém está na forca. Então, não pague, na dúvida, não faça isso.
Pix, então, tem ainda o pedido de empréstimos, supostos empréstimos, de que forma? As pessoas te ligam falando, olha, tenho um empréstimo aqui, a juros mais baixos, mas você, para ter esse juro mais baixo, você tem uma taxa pequena que você tem que pagar. E aí nós já caímos com aquela história da gente querer sempre levar uma vantagenzinha. Ah, é mais baixo os juros, tá bom. Paga a taxa. Nunca mais vai ver esse dinheiro e pior, a pessoa depois fica ligando, ameaçando, dizendo que se não pagar o empréstimo que ela não recebeu, mas dizem que essa dívida está contraída em nome dessa pessoa, aí começam as ameaças e a pessoa fica refém e continua fazendo depósitos de valores para tentar saldar a suposta dívida que não existe e ela também nunca mais acaba. Então não entrem nessa situação. Produtos em falsas promoções. Pegam marcas conhecidas, te mandam na tua rede social, aqueles anúncios que te bombardeiam quando você abre. Ah, a calça que estava, um exemplo, uma calça que estava lá 200 e pouco, agora está 79. Você nunca vai receber produto nenhum, porque aquele link é falso. Você vai clicar, você vai pagar e você não vai receber. Falsas oportunidades de investimentos. Pirâmide também é outra coisa que está muito em alta. Falsos investimentos, é aquela, se você investir agora, você tem retorno de 1,5%, 2,5%. Mensagens por e-mails, mensagens por WhatsApp, links com vírus. Então, as pessoas não podem clicar, tem que tomar essas cautelas. Agora, uma que está causando um estrago enorme, fraude bancária também, a central falsa. A pessoa te liga de uma central com o mesmo slogan que o teu banco usa, então eles normalmente acertam o banco que você é correntista, de alguma forma eles conseguem captar isso, e aí colocam Normalmente a gente de dentro, ou terceirizada, né? ou alguma forma onde você se cadastrou, que colocou lá, que eles conseguiram captar. Aí eles ligam como se fosse da central daquele banco seu. A pessoa que fala tem uma mensagem muito parecida com a do teu banco e ele fala, olha, acabaram de fazer uma compra no teu nome no valor de 5 mil. Sempre são valores altos para a pessoa ficar assustada. 5 mil, 7 mil, 14 mil e você já leva aquele... Como assim? Pagaram na minha conta? Não, não é para pagar nada. Isso é fraude. E a pessoa, olha, não, tudo bem, fique calmo. A pessoa do outro lado, como se fosse a atendente do teu banco, vou te mandar um link, você clica em cima para cancelar essa compra. Você entrou nesse link, não cancelou essa compra, você adquiriu uma dívida e passou todos os dados para essa pessoa. Então, essa hoje é a que está batendo assim na porta de muita gente. São as fraudes bancárias através das falsas centrais de telefone. Outras mandam o SMS, não pelo WhatsApp, essa é mais pelo SMS, dizendo, olha, foi feita uma compra ou foi feito um empréstimo na sua conta do valor X. Caso não reconheça, clique aqui. Quando você clicou, você levou todos os dados que você tem no seu aparelho celular para essa pessoa. Então, muita atenção para essas compras, para esses pedidos de confirmação de dados, porque você está dando para essa pessoa uma munição para depois ela te atacar. E isso daí é recorrente para todos nós. E sem contar que temos invasões, mesmo sem você dar nenhum comando. Tiram dinheiro de pessoas da tua conta bancária, pagam lá boletos, através de algum link que você acessou no passado, eles conseguiram rastrear e conseguem penetrar a tua conta. Aí você não precisa nem nenhuma ação. Então veja que mesmo você estando a dormir na tua cama, você pode ser vítima desse tipo de crime sem tomar nenhuma ação. Claro que existe a responsabilidade aí bancária, quando eles não adotaram os mecanismos que deveriam ter adotado para nos proteger, porque quando você entrega o teu patrimônio para uma agência bancária, para uma instituição bancária, você confiou, então ele tem a responsabilidade de guardar aquele valor. Sim. Agora, tem fraudes que o erro que a pessoa comete é tão crasso que a agência bancária, que o banco acaba se isentando dessa responsabilidade. Sim. Como, por exemplo, o falso motoboy, que também é outro crime que está em comum. Eles conseguem saber a data do teu nascimento, dia do teu aniversário, e eu também fui uma das que fui solicitada no dia do meu aniversário ano passado, que está chegando agora, foi ano passado. Recebi uma ligação, parabenizando, e como normalmente recebemos várias ligações, você meio que entra no automático, obrigada, tá, não sei o quê. A pessoa, olha, tenho aqui um presente para te levar, e informaram que era de uma loja de flores conhecida, e eu preciso só confirmar o endereço.
Confirmar endereço já é o Opa. primeiro ponto. E isso é um alerta que a gente deixa para quem está nos ouvindo. Se pedirem alguma confirmação, já é o primeiro alerta. Não confirmem nada. E eu falei assim: olha, quem está me mandando esse presente? A pessoa pediu para não ser identificada. Aí eu já vi que era fraude. Sim. Ninguém da minha rede de amigos, amigas, enfim, de família, iria me mandar um presente não querendo que soubesse e não sabendo meu endereço. Então aí já me chamou a atenção, eu não confirmei, mas isso hoje é muito comum. A pessoa acaba confirmando, vão lá na casa dessa pessoa com o suposto presente, às vezes até levam essas flores ou outro presente, só que eles levam uma maquininha. Olha, é o presente, mas você precisa passar aqui o seu cartão só para pagar a entrega, porque isso não foi pago pela pessoa que está te entregando esse presente. A pessoa fornece o cartão, ou encostou o cartão, a máquina é adulterada, às vezes ao invés de passar, por exemplo, R$ 170, paga 17.000, 1.700 e muitas vezes capta os dados do banco, inclusive a senha. Então esse também é muito comum, o falso motoboy, o falso presente, e aí vai uma infinidade enorme. Agora começou a aparecer também a falsa chave, aquele chaveirinho que nós tínhamos há alguns anos, com uma placa de identificação, você punha lá, o imóvel tal, as imobiliárias usam muito, Sim. imóvel da rua tal, para mostrar os imóveis. Então, com essa plaquinha, deixam na porta da pessoa o número do telefone desse estelionatário. E a pessoa, você pega um chaveiro com uma chave, com o telefone, o que que você faz, doutor André? Você vai ligar para a pessoa para querer devolver Ser aquela chave. gentil, se Sim. olha, você esqueceu, perdeu a chave aqui na minha porta, venha buscar. Ah, me fale seu endereço. Você fala, você já deu teu endereço. A pessoa chega lá, não é a pessoa que vai buscar a chave. Ou para assalto, ou muitas vezes, ai, muito obrigada, vou lhe mandar um presente e pede dados. Então, essa é outra forma que está acontecendo agora também, muito comum de fraude, que começa de forma física, mas se confirma ali com a forma digital também. Sim. A minha esposa, no aniversário dela, quase que ela caiu nessa fraude do presente. Do presente. É que ela trabalha nessa área, então ela já está um pouco mais esperta, digamos assim. Então ela percebeu ali alguns equívocos da pessoa que estava atendendo. Ela, não, isso é fraude, não vou cair nessa. Mas aconteceu com ela. Na verdade, acontece todos os dias, se você não Sim. tiver alerta. E-mails que te mandam. Ontem mesmo, um cliente meu me ligou perguntando: doutora, a senhora por acaso fez alguma consulta ao Serasa da nossa empresa? Eu falei: não, para que eu faria consulta? Não faz o menor sentido, não, porque nós recebemos um e-mail falando que foi a sua empresa que fez essa consulta e que a consulta tinha dado negativa, que tinha uma pendência. Para nós resolvermos essa pendência, tínhamos que clicar no link. Eu falei: não clique em link Nada. nenhum. Então, assim, o alerta: não clique em link nenhum pelo e-mail. Porque normalmente são coisas confiáveis, não vem link para você clicar. Não. Hoje mandam também processos. Descobrimos aqui um processo contra você. Se você quiser saber quem acionou, clique aqui. Então, tudo que é para clicar através de e-mail, através de SMS, através de WhatsApp, se você não conhece a pessoa, não clique em nada, porque é fraude. E o que mais é lamentável é que na maioria das vezes as pessoas clicam ali por uma vantagem. Ah, mas estava em promoção. Gente, não existe benefício a maior. Não existem juros muito abaixo do mercado. Se estão muito abaixo do mercado, não são reais. É fraude que está por trás. Confirmo, por exemplo, empréstimo. Não existe rentabilidade acima do mercado. Não existe. Não existe. Que é a pirâmide financeira. Sim. É a promessa de grandes lucros. Isso não existe. Todos nós queremos e temos o direito de conquistar um patrimônio e um sucesso. Mas isso tem que ser feito com trabalho e muita inteligência. Porque caso contrário, você não vai adquirir mais patrimônio. Muito pelo contrário, você vai ter ali um prejuízo. Sim, verdade. E assim, doutora, essas fraudes acabam impactando a sociedade, impactando a vítima, impactando a sociedade, e a gente acaba adquirindo até certos hábitos, que, como eu vejo assim, algumas pessoas, elas já não têm tanta vontade em utilizar a plataforma do internet banking, ou a gente acaba, algumas pessoas que eu vejo têm o celular do banco, que normalmente fica em casa, né?
Você que lida muito com essas questões, com os clientes e tudo mais, como é que você vê esse impacto? Com toda certeza, é a minoria que toma essa providência. Eu sei Uhum, sim que tem pessoas que já têm essa cautela de ter um celular que deixa em casa para acessar as plataformas bancárias, até porque tem alguns bancos que hoje você ou valida o token pelo aparelho celular, ou sim. você só consegue acessá-lo pelo aparelho celular, então é obrigatório. Então, essa ainda é a minoria das pessoas. Uhum, Para quem não consegue ter esses dois celulares, porque não é qualquer pessoa que consegue, qual é a sugestão que nós damos e a orientação que nós damos? Não deixe o aplicativo do banco no celular baixado com grandes investimentos ou com grandes limites. Procure uhum. deixar no celular o aplicativo do banco daquilo que você vai precisar pontualmente no teu dia a dia, porque a gente precisa. Sim, Hoje é muito comum você passar Pix, enfim, abre o QR Code e passa Pix. Então não deixe esse banco aqui aberto no celular quando você tem muito limite ou investimentos. Deixe uma conta bancária com valores pequenos, restritos, com o aplicativo no celular. Porque dessa forma, ainda que venha a acontecer alguma dessas situações fraudulentas, você não terá um prejuízo tão grande. Essa é a orientação que a gente dá. Sim, isso impacta a nossa vida de forma negativa, de todos nós, certamente. Muito mais a daqueles que já foram vítimas, porque tiveram um efetivo prejuízo. Agora, esses prejuízos, como eu disse, se não houve a participação da pessoa de uma forma ativa, de uma forma tão torpe, porque nós não podemos usar o direito para justificar a nossa própria torpeza, como sim. você bem sabe, o banco responde, a empresa responde. Agora, a depender desse contexto, você não tem ninguém para responsabilizar, como por esse exemplo que a gente deu da entrega do falso presente, do falso motoboy, da Sim. falsa chave perdida. Isso são situações onde envolve só duas pessoas, o fraudador, o estelionatário e a vítima. Então, a Uhum, pessoa tem que ter esse discernimento de que forma desconfie de todos. sim. É a forma que a gente indica. Você tem que desconfiar. Saiu da normalidade? Não existe, não é real. Não existe nada acima daquela normalidade. Se está muito fácil, se a vantagem é grande, não faça, porque vai ter um prejuízo aí no meio. Por exemplo, financiamento. Hoje tem muitos bancos que são digitais, mas se você vai fazer um financiamento, primeiro, contrata uma instituição financeira que você já conheça, que você já teve uma relação. Não vá contratar Uhum. de qualquer instituição que você não conhece. Primeiro ponto. Ou pelo menos aquelas que você já ouviu falar no mercado, né? Exato. E outra coisa que chama atenção, ainda que esteja lá o logo da instituição financeira que você acha que é Uhum. aquele, se os juros estão abaixo do que as outras instituições cobram, é fraude. Sim. Não existe nada que te leve a ganhos rápidos sem ser através de um meio ilícito. E, na verdade, esse ganho rápido não é para você. É para o fraudador, é para o estelionatário que está por trás, que vive desses golpes que aplica nessas vítimas. Sim. E aquilo, né, doutora? Se nós formos aqui contar todas as fraudes que pelo menos nós ouvimos falar, porque assim, tem aquelas que a gente nem ouve, Sim, sim, levaríamos dias, levaríamos porque isso não dias. para. Não Eles para. inovam todos os dias. Por exemplo, essa questão do contrato bancário. Hoje, muitos bancos, eles adotaram aquele sistema de reconhecimento Facial. facial, né? Que é uma segurança a mais. E eu já ouvi pessoas falarem que foram vítimas do golpe do falso presente, na qual o entregador precisava tirar uma foto dela para confirmar que houve a A entrega entrega. e a pessoa saiu de lá com um falso empréstimo ou com um empréstimo, né? Que alguém recebeu o valor e Exato. para ela sobrou a dívida, Exatamente. E ainda entregou, além dos dados pessoais, ainda entregou a foto. a Ou foto. seja, tudo que uma instituição bancária precisa para fazer o empréstimo. Tudo que o estelionatário precisa para fazer o empréstimo falso. Sim, sim. E assim, como é que você avalia a legislação brasileira? Porque há muita crítica do brasileiro com a nossa legislação, sempre dizendo, no Brasil é um país atrasado, que a legislação não acompanha, enfim. Como é que você avalia essa questão, as nossas normas
com relação às fraudes, principalmente essas fraudes cibernéticas? Bom, eu discordo que somos um país atrasado na questão de legislação. Somos um país atrasado na questão elétrica. Nós estamos sonhando com os carros elétricos e não temos nem luz na nossa Nem casa. luz. Então, nisso nós somos um pouco atrasados e temos, enfim, estruturas que não é o nosso bate-papo de hoje. Sim. Agora, na questão de legislação, principalmente de crimes cibernéticos, nós estamos muito bem, obrigada. Nós tivemos o Marco Civil da Internet, que você citou no início da tua conversa, que foi o primeiro marco regulador dessas relações entre aquele que produz e entrega e entre aquele que consome esse produto através do meio eletrônico. E de lá para cá não paramos de trazer legislações, inclusive para invasões de dispositivos, lá, a lei conhecida como Carolina Dickmann. Tivemos agora majorados os crimes que são praticados, estelionato praticado pela internet, que também teve a pena aumentada. Então, e todos os crimes que nós acabamos de falar, mesmo quando eles não eram específicos na nossa legislação penal, nós tínhamos o artigo 171 estelionato, que nada mais é do que tirar de você a vantagem através de um meio ardil, fraudulento, para eu acoplar ao fraudador, ao patrimônio dele. Então, veja, todos esses que nós falamos, que visam o dinheiro, fraudes, estelionato. Seja ele estelionato sentimental, seja ele eletrônico, seja ele físico, seja ele digital, mas ele já estava previsto no Código Penal. E houve majoração da pena para quando ele é praticado por meio da internet. Então, sim, o nosso legislador tem se preocupado muito, tanto que aumentou penas graves, altíssimas. Temos crimes praticados na internet que têm a mesma pena do que crimes hediondos, que são os crimes apenados com uma pena mais grande aqui no Brasil. Sim. Então, veja que o legislador o tempo inteiro se preocupa. Ainda temos, sim, dificuldade em apenar, por exemplo, quando isso vem de redes internacionais. Então, existem crimes que são praticados lá na Etiópia, enfim, vários lugares que o Brasil ainda não tem tratados. E aí, essa rede criminosa está lá atuando na África, enfim, nos países que nós não temos tratado com eles. Identificar esses IPs, também temos mecanismos para identificar esses IPs. A polícia, nomeadamente o DEIC, aqui em São Paulo, mas como em outras cidades do Brasil, tem aparatos, tem delegacias específicas. Nós aqui também temos em São Paulo, lá no centro, Delegacia dos Crimes Cibernéticos. Então, eles estão se equipando e temos sim formas de identificar de onde vêm esses crimes. Engana-se quem acha que está através de uma tela praticando um crime que não vai ser identificado. Sim. Porque o IP... Está protegido ali. Não está protegido, isso é uma falácia. O IP é registrado, o IP é identificado, de onde partiu aquele crime. A polícia tem sim como apurar, temos equipamentos no Brasil que vão apurar isso. Talvez tenhamos ainda poucas pessoas especializadas para atuar neles, mas nós temos sim equipamentos especializados para tanto. Qual a dificuldade ainda que nós temos? Quando isso parte, como eu dizia, de um país que nós não temos tratado. Então, você até identifica de onde partiu esse crime, da onde foi localizado, onde está localizada aquela máquina que operou para fazer essa fraude, mas você não consegue depois pedir, você sabe muito bem que você é atuante no direito como eu, uma carta rogatória lá para o exterior, porque não vai ter como apenar essa pessoa. Então, dentro desse contexto, eu entendo e afirmo que nós temos uma legislação bem atualizada, sim, na área de crimes eletrônicos, especificamente. Tanto é que saem novos crimes, a legislação já está, e engana-se aquele que acredita que o direito está na frente do crime. Não. O direito veio para regular as relações sociais da sociedade. Sim. Se elas começam a não dar certo, aí vem o direito e regula aquela situação. Então, nós não vamos na frente. Então, não tem nem como prever uma legislação antes do crime acontecer, porque você não sabe como é que é o comportamento da sociedade. Então, logo que acontece e começa a incidência de grandes crimes, como a invasão de dispositivos, revenge porn, que é as pessoas que fazem fotografias íntimas quando estão numa relação de intimidade e depois divulgam isso na internet. Já temos também aí uma legislação específica para apenar essas pessoas. E a Lei Maria da Penha se preocupou também com isso. Veja como nós estamos caminhando bem na questão legislativa.
Quando há aí essa divulgação de cenas que foram fotografadas pelo aparelho, divulgadas nas redes sociais, tudo eletrônico. A pena vai ser majorada quando há uma relação de marido, mulher ou de relacionamento íntimo. Então, a legislação está acompanhando os problemas que acontecem. Mas a legislação, como em tudo, ela não consegue dar conta. Se nós não mudarmos as nossas atitudes, nós vamos continuar sendo vítimas desses crimes, porque a legislação, na hora que o fraudador está praticando, ela não vai falar assim, meu, se você praticar esse crime, você tem 5 anos de prisão, se você praticar esse, você tem 2. Ele não vai escolher e nem pensa nisso. Então, nós temos que ter essa consciência que o direito penal, a legislação existe e ela é aplicada quando o crime é praticado para punir essas pessoas, para punir esses algozes, esses estelionatários, mas se nós não fizermos a nossa parte, vítimas vão continuar acontecendo, porque o crime, o direito penal não está lá na hora da prática do crime. Quem está lá é você. Consumidor, é você usuário, é você enquanto ser humano que sabe que tem que tomar as cautelas para usar a tecnologia. A tecnologia nos ajuda grandemente e você sabe disso. Nós, os advogados aqui no século XXI, acho que um dos maiores desafios nossos é as mudanças tecnológicas que nós tivemos e ainda temos. Começamos com os nossos processos eletrônicos, tivemos que nos adaptar. Hoje a gente vê o quão isso facilita a nossa vida. E agora já estamos aí tendo que nos adaptar à inteligência artificial. Então, quanto mais ampliamos o uso da internet, mais são os problemas. Inclusive nós advogados também estamos sendo vítimas. Os nossos processos, até por uma questão de trazer publicidade, a maioria é pública, como você sabe. Hoje, para se ter um processo que esteja sob segredo de justiça, são raros. Normalmente de família e algum caso pontual, como você sabe. Então, os fraudadores também já descobriram uma forma de ganhar dinheiro através de nossas OABs. Entram nesses processos, veem quem são as partes, tem telefone, tem tudo ali. O acesso ao processo hoje, para quem está nos ouvindo de casa, não é do mundo jurídico, é só acessar lá no Tribunal de Justiça, você clica em nome com o CPF da pessoa, com o RG, ou até com o nome apenas, e vai aparecer... O número da nossa ordem. Exato, e vai aparecer o processo. Entra dentro do processo e você sabe, André, tem tudo ali da pessoa. E aí o que eles fazem? Mandam links, mandam mensagens, fazem ligações telefônicas para essas pessoas envolvidas no processo. Eles conhecem o processo na íntegra, porque está tudo lá. Falam os dados do processo e cobram uma taxa para liberar precatório e essa indenização que você tem para receber, dizem eles para a pessoa. E então, olha, do escritório do doutor André, o processo tal, o doutor André está lá atuando, mas não é ele que está ligando, é qualquer outra pessoa em nome dele. E aí a pessoa assim, não, é o doutor André que acompanha meu processo, ele falou os valores, ele falou a parte, ele falou tudo, só que você precisa depositar uma guia judicial antes disso, você deposita no nome tal. Quando te dão esse nome, que já não é do doutor André, não é do escritório do doutor André, não é uma guia judicial, aí já seria o primeiro alerta. Então, estamos, nós, advogados, sendo vítimas também desse tipo de crime. Porque é a nossa OAB, a nossa imagem, e eu também fui vítima disso há alguns anos atrás, e as pessoas me ligavam falando assim, mas você me ligou, assim, escuta, qual o nome que está aí no depósito? É o meu? Não. Então, sinto muito. Eu não pedi nada, eu não adulterei nada. Porque eles usam a sua OAB, o seu nome, o nome do seu escritório, tudo. Por quê? Porque está lá no processo, isso é muito fácil de achar. Então, até está tramitando agora uma forma de os tribunais conseguirem omitir partes do processo. Então, onde estão lá os nomes das partes, os dados das partes, para que isso seja omitido do acesso geral do público, que é uma forma de nós minimizarmos esses problemas. Agora, isso tem um impacto negativo grande? Tem, mas não é nada que a gente já não esteja acostumado. É mais um tipo de fraude que eles arrumaram para tirar dinheiro das pessoas. É aquilo, né, doutora? Que assim, a parte que é pública, ela não é tão rica em dados, né? Porque é só o nome da pessoa, o nome das partes. Os demais dados, teoricamente, estão protegidos. Por quê? Apenas as partes mediante senha ou os advogados mediante senha também. Então, quando esses fraudadores eles têm acesso a outras informações, é sinal que eles entraram em um ambiente teoricamente seguro.
Nem sempre. Quando você acessa lá no TJ sem entrar no processo, você já tem o nome completo da pessoa, os advogados, qual a causa e o valor. Sim, mas você não tem o CPF, você não tem o Com RG, esses você não tem o dados, endereço. exato, com esses dados eles conseguem levantar o telefone da pessoa. Sim, quando é um A nome mais maioria. simples, né? E aí o que É mais, acontece? que não seja comum. Exato. Aí ligam para a pessoa, falam o número do processo, falam o nome do advogado, falam o valor da causa. A pessoa acredita que aquilo tudo seja Sim. verdadeiro. Como que a pessoa vai se proteger? Ligue para o seu advogado. Porque claro que escritórios não é sempre a mesma pessoa que liga, nós temos outras pessoas. Mas ligue naquele número que você está acostumado a falar com o doutor André. Habituado. Como que o doutor André se comunica com os clientes dele? Ah, é através do WhatsApp? Não, hoje eu não vou falar com ele através do WhatsApp. Hoje eu vou ligar para ele para perguntar se é ele que está pedindo, se é do escritório dele que está pedindo essa taxa. Ligue no telefone fixo. Mande e-mail para o doutor André naquele e-mail que você sempre usou. Não nesse que a pessoa está te dando agora. Mas as pessoas, de novo, querendo levar vantagem. Porque, Sim. ó, é uma vantagem. O processo está lá há anos. Aí a pessoa recebe uma ligação falando: não, se você pagar a taxa X, amanhã você recebe o dinheiro. Estou levando vantagem, eu vou lá e pago. Sim. Então, é o problema, grande parte das fraudes, é a pessoa querer levar um benefício imediato, uma vantagem imediata. E aí, ao invés da vantagem, está levando exatamente um prejuízo. tombo, um prejuízo. Está sendo vítima de uma fraude, de um estelionato. Sim. E aí eu quero aproveitar o seguinte, nós estamos falando de fraudes cibernéticas de uma forma geral, não só de fraudes bancárias, né? E eu vejo hoje uma ocorrência muito grande de fraudes relacionadas justamente ao relacionamento, né? Às vezes o marido ou a mulher, o companheiro, o cônjuge, enfim, que quer monitorar, instala ali um aplicativo espião, né? Ou outros tipos de fraude. E como eu sei que a doutora atua muito nessa área, gostaria que você falasse um pouquinho a respeito dessas fraudes. Na área sentimental não é diferente, André. Não. Não é diferente. O golpe do amor, o estelionato sentimental, a divulgação de dados de fotografias e cenas da intimidade, que é a divulgação da pornografia, tudo isso são crimes muito sérios e muito dolorosos, porque tem muitas vítimas que tentam até suicídio e algumas delas se suicidam. Por quê? Sim. Quando é, por exemplo, essa divulgação das relações íntimas que houve entre esse casal e a mulher decide terminar a relação, ou a mulher, ou o namorado, enfim, esse homem que não admite que essa mulher termine a relação, começa então a fazer uma chantagem com essas íntimas imagens que estão lá arquivadas ou guardadas no celular. E aí, se você terminar comigo, eu vou divulgar. E muitas vezes acaba divulgando essas imagens. Imagina a situação. Uma recente que apareceu no nosso escritório, ela já tinha se relacionado com essa pessoa há uns 3 anos, já tinha terminado o namoro e estava com um casamento marcado com o atual namorado. Ele começou a contatar essa mulher 1 mês antes do casamento. Imagina o pavor dessa mulher saber que estava casamento marcado com uma pessoa e ter as imagens divulgadas da intimidade dela com o anterior namorado pro namorado atual, que seria o marido, pros futuros sogros, futuros cunhados. Foi um constrangimento tão grande. Uma menina nova de 25 anos, ela está em depressão com acompanhamento psiquiátrico, psicológico, porque ela não consegue lidar com isso. E muitas situações extremas, as vítimas se matam. E teve até um caso muito famoso lá em 2003, me parece, 2 meninas que acabaram se suicidando por conta de imagens que foram divulgadas na internet de cenas íntimas, privadas, de relações delas com os ex-namorados. Então isso tem que ter uma cautela muito grande, a responsabilidade também da mulher não deixar se filmar, se fotografar. Apesar que hoje em dia é bem difícil, porque os celulares são pequenos, tem até câmeras com botõezinhos minúsculos que filmam e você não percebe. Quantos casos nós vimos assim, o pessoal aluga quarto de hotel, Sim. Airbnb e acaba descobrindo que tem uma câmera ali filmando. Exato, que é uma coisa
absurda. Sim. Agora, se tocou no outro ponto muito importante que você trouxe, que foi o stalking, que é essa perseguição eletrônica. Antes isso só acontecia no mundo físico, né? O cara ficava na esquina. Hoje não, hoje é na rede social, é no teu e-mail, é no teu WhatsApp, é no teu SMS, a pessoa te persegue para todos os lugares, a pessoa encerra aquela conta, abre outra conta, dali a pouco já cria um perfil falso e continua a perseguição dessa mulher. Tanto que quando há a expedição de uma medida protetiva em favor dessa mulher, em desfavor desse perseguidor, o juiz sempre determina, a juíza sempre determina que seja impedido de fazer contatos por qualquer meio digital. Porque hoje a perseguição digital é tão grave para a mulher quanto a física. Eu chego a receber clientes e mulheres que tem do nosso grupo do Limite do Amor, que auxiliamos essas mulheres que estão em situação de violência doméstica e familiar. Chego a receber mulheres, só de você falar assim, você pode abrir o e-mail para mim, para eu ver como é que está sendo feita essa perseguição, ela começa a chorar. O gatilho dispara, porque ela tá tão apavorada de que essa pessoa não para. E aí, lógico que mandei e-mail ameaçador, perdão, com ameaças. Olha, se você não fizer isso, eu vou fazer aquilo. Normalmente, essas ameaças são para os filhos, que é a parte mais sensível e o que mais toca dessa mulher. Então, é um problema sério, mas também, de novo, o nosso legislador, concluindo com aquela pergunta que você fez lá atrás, já majorou essa pena quando essa perseguição eletrônica, que nós chamamos de stalking, que apesar de ser da linguagem inglesa, não tem tradução, mas significa essa perseguição no mundo digital. Então, já majorou a pena quando ela é feita, praticada entre ex-casais. Então, veja como o legislador o tempo inteiro tenta trazer a legislação com a pena adequada para esse tipo de crime. Sim. E uma outra dúvida que eu fiquei, doutora, é assim, normalmente, golpe do Pix, por exemplo, a gente acaba transferindo o valor para a conta de uma pessoa que depois a gente acaba descobrindo que era um laranja, né? Que, na verdade, muitas vezes é uma pessoa que emprestou a conta ali para o verdadeiro criminoso, né? Mediante, olha, você me empresta a conta, vai cair um valor E você fica com X. e você fica com X. Aí a pergunta que eu fico é, essa pessoa que empresta a conta, seja de boa fé ou às vezes de não tão boa fé assim, ela pode ser responsabilizada? Ela pode, é responsabilizada. Olha a diferença que é quando você falou, eu te dou um X, se ela está tendo vantagem financeira, ela está praticando o crime. Claro que ela vai respondendo dentro da sua responsabilidade, dentro da coparticipação dela. Agora, se eu estou envolvida com isso é o que a gente chama de rede criminosa. Então, nós montamos a rede criminosa, eu sou não sou, mas enfim, me usando de exemplo, sou a que ligo para as pessoas, ou a que manda os links, ou a que chamo para trazer o dinheiro. Você, André, é aquele que recebe. Ah, você tem a conta da sua tia que está lá, não sei onde, que ela não usa, dá essa conta. E aí vai se organizando uma rede toda para que não se mostre quem é o verdadeiro infrator, o verdadeiro estelionatário. Muitas vezes você nunca sabe quem é o primeiro. Mas através dessas contas que são usadas, você acaba identificando, e para você excluir essa pessoa que emprestou a conta, que não se empresta CPF, as dicas aí para quem nos ouve, não se empresta CPF, não se empresta o nome, não se emprestam contas, isso não existe. Isso são coisas personalíssimas, sou eu que uso. Se você vai usar a minha conta, eu estou participando de alguma coisa que eu posso não querer, então não empreste. Não empresta sua mala para levar nenhum produto para o exterior, e por aí vai. Esses empréstimos normalmente trazem por trás uma rede criminosa que se usa de pessoas, algumas de boa fé, raramente, porque normalmente é tão claro aquela prática que está acontecendo que não dá para dizer que a pessoa não tinha conhecimento. Então é muito raro você conseguir, e eu enquanto criminalista, muitas vezes a gente até analisa se há alguma possibilidade dessa pessoa não ser responsabilizada.
Me lembro de um caso que a gente conseguiu, onde um menino de 18 anos, completou 18 anos, foi morar numa outra cidade, fora de São Paulo, e até então morava com a tia. A tia é uma pessoa muito simples, realmente, não sabia nem ler nem escrever, tinha lá uma poupança que recebia os créditos mensais da aposentadoria, e esse menino saiu de casa e sabia os dados da conta dela, então o que ele fazia? Usava essa conta. Quando ele ia na casa da tia, pegava o cartão dela, tia, eu só vou sacar lá R$ 5. Ele sacava exatamente todo o dinheiro que tinha vindo do produto do crime. Deixava exatamente o valor que ela tinha da poupança, só tirava esses tais R$ 5 que ele dizia. E ela, quando consultava lá o saldo, batia com a aposentadoria dela, estava tudo certo. Então, nesse caso, nós conseguimos tirar essa senhora de responder pelo crime de estelionato, porque nós conseguimos provar que ela nunca teve nenhum benefício financeiro, porque ele tirava exatamente todo o dinheiro que era produto do crime, deixava exatamente o valor que era a aposentadoria dela. Então, nós demonstramos para o juiz que não havia benefício financeiro, que é o que precisa ser comprovado num crime de estelionato. Você tem que haver o benefício financeiro daquele que está praticando a fraude, tem que haver o prejuízo daquele que perdeu da vítima, e tem que haver, nesse meio termo que liga um com o outro, é o ardil, o meio ardil, o meio fraudulento, a lábia, que se chamava antigamente, que antigamente era o bilhete premiado. Você lembra disso, André? Que assim, eu tô com bilhete premiado, mas eu tô com dificuldade. Enfim, era uma história mirabolante. Você me dá metade do valor, ou um valor X, e você fica com o prêmio e vai lá e sacar. Quando a pessoa ia, não tinha prêmio nenhum. Eles só melhoraram, mas a prática do crime é a mesma. É o benefício de né? Aumentar, acumular riqueza no patrimônio do fraudador, tirar o patrimônio da vítima, e aí no meio o que que tem? O meio ardil, o meio fraudulento, a lábia, o crime, o estelionato. Que é isso que acontece. Que é o que acontece. E do outro lado, é uma vítima que quer receber uma vantagem desproporcional. Exatamente, muitas vezes é desproporcional e a pessoa se parasse um pouquinho. E é o que eu sempre digo: pare, oferecer uma vantagem, não faça imediato. Pare, pense. Senão, tá bom, vou pensar. Eu acho atrativo, mas nesse tempo que você parou para pensar, você já se ligou. Se a pessoa parar e não for no impulso, no ímpeto de querer aproveitar aquela vantagem, se ela parar um pouquinho, ela já percebe que não é bem aquilo. E depois, pergunta a alguém, por exemplo, e-commerce. Você vai, tem uma boa promoção, mas a loja é nova. Liga para alguém, você já usou essa loja? Tem muitos sites que expõem as opiniões dos consumidores que já compraram. Então, se é um site que não dá para alterar essas mensagens, você pode confiar, mas nunca compre em lugares que você nunca comprou, se você não tem alguém que te indicou, se não tem tem muita coisa também do Reclame Aqui, as pessoas vão lá, entre lá. Mecanismos para nós nos cercarmos até existem, não só os legais que nós já falamos, mas também esses mecanismos que são criados para nós termos alguma certa confiança para fazer essas compras, por exemplo. É que nós às vezes pulamos essas fases, ou por falta de tempo, ou por impaciência, porque no mundo eletrônico a gente quer tudo para ontem, né? E aí a gente acaba pulando essas fases, ou com essa história de querer levar uma vantagem. E aí a gente acaba tomando um belo de um preju. Verdade. E assim, doutora, você falou muito sobre o que fazer para prevenir. Mas, infelizmente, algumas pessoas acabam caindo nessas fraudes, caindo nesses golpes. Depois que a pessoa cai, o que ela tem que fazer? Imediatamente registrar o boletim de ocorrência. Por quê? Quando você faz o registro do boletim de ocorrência, pode até ser que naquele primeiro momento o BO não tenha a continuidade, porque às vezes não existe ali uma prova delitiva, mas o boletim visa impedir a continuidade delitiva. De que forma? A delegacia começa ali a ganhar um corpo daquele tipo de crime, daquele tipo de ocorrência, se é de banco, etc. E eles começam a descobrir mecanismos na esfera extrajudicial para que possa coibir esse tipo de crime, como, por exemplo, as fraudes bancárias.
Tem que haver a instauração de um inquérito, sim, desde que haja lá a comprovação de que houve, de fato, isso que eu acabei de falar, essa relação. Saiu do meu patrimônio um valor X, entrou no patrimônio de um outro, e houve aqui o meio fraudulento. Então, isso já deve ser investigado. Para quê? Para que possa ser apurado quem são os autores desse crime. É uma rede? É uma quadrilha? É internacional? E, imediatamente, após o BO, a instauração de inquérito, trocar senhas dos aplicativos, desinstalar esses aplicativos. Se é através de cartão de crédito, cancela o cartão de crédito, cancela o cartão de débito. Entre em contato com o seu banco, se for através do banco, peça para o banco cancelar. Se for através do celular, se você desconfia que o teu celular, o teu tablet está com algum vírus, dê para uma pessoa especializada, faça uma varredura nesse teu celular, nesse teu tablet, nesse seu computador, e não use a partir dali, enquanto você não estiver no meio seguro, não use esse mecanismo, porque caso contrário você pode estar de novo municiando essa rede, essa quadrilha, esse estelionatário para continuar te fraudando. Então, essas práticas que a pessoa tem que tomar têm que ser imediatas, o quanto antes. Para quê? Para que impeça daquele criminoso continuar usando esses meios para continuar te dando prejuízos. Agora, essa história de que as pessoas falam, mas dá muito trabalho na delegacia, fazer boletim, fico muitas horas. Hoje você pode fazer através da delegacia eletrônica, que a pandemia, apesar de ter nos trazido muitos transtornos e dores de cabeça, nos trouxe uma evolução muito grande para isso também. Praticamente todos os crimes digitais e eletrônicos e até físicos podem fazer o registro através da delegacia eletrônica. Aqui em São Paulo é só jogar no Google delegacia eletrônica registro de BO. Já vai aparecer lá, segurança pública, preenche o campo e aí tem lá uma parte do relatório que é muito simples, relata o que aconteceu, a forma que aconteceu, claro, com a maior informação de dados possível. Isso vai cair numa central, numa delegacia central, e aí essa delegacia central vai encaminhar para a delegacia respectiva onde aconteceu essa prática criminosa para que comece a ser investigado. Então, é importante fazer esse registro não só para apurar a rede criminosa, para compilar esses dados, para a delegacia ter dados aonde está mais ocorrendo. É na Zona Leste, está acontecendo direto. Então, eles começam a focar as investigações para lá. Então, ajuda a delegacia a identificar e a prevenir. Porque nós temos aí a Delegacia Civil que ela também faz uma forma preventiva. E aí o que acontece? Com essas informações, começam a ser montadas estratégias para que diminua essa prática criminosa. E também para a pessoa ter a prova. Por exemplo, se invadiram o teu celular, usaram os teus dados, como é que você vai provar se esses dados forem usados para continuar praticando crimes, danos patrimoniais a um terceiro? Como é que você vai se preservar? Se você tiver lá aquela ocorrência policial, olha, roubaram meu celular, tenho todos esses dados, tenho dado de banco, tenho dado RG, CPF, se porventura ocorrer de serem usados de forma equivocada, fraudulenta, você tem uma preservação do teu direito em relação a isso. Caso contrário, você não tem. E até porque, né, a gente percebe que às vezes essa fraude, ela não, quando acontece o furto, o roubo do celular, assim como o furto do RG, roubo do RG, a fraude às vezes não é imediata, vem acontecer anos depois. Exatamente. Aí como é que você, anos depois, vai argumentar de defesa que hoje, em 2024, lá em 2013, você teve o teu RG que foi roubado? Sim. Então, a importância de você ter esse boletim de ocorrência. Eu registrei lá em 2013, mas se passaram 20 anos, em 13, 10 anos, não tenho mais. Isso fica sempre no registro da delegacia. Aconteceu um crime, você vai numa delegacia, se identifica e fala: há anos atrás eu tive um problema, roubaram meu RG, tarará, eu preciso da cópia desse RG. E vão te fornecer a cópia desse boletim de ocorrência para você ter uma preservação de quem está hoje usando esses teus documentos de forma falsa, de forma fraudulenta para a prática de crimes. Sim. E assim, doutora, em alguns casos, né, muitos casos, os bancos, fintechs e tudo mais, eles até são responsabilizados.
como a doutora bem falou. E assim, algumas plataformas digitais, como por exemplo, alguns crimes acabam acontecendo via WhatsApp. Você já vê ou já viu, por exemplo, essas plataformas serem responsabilizadas? Raramente. Porque quem dá o comando não é a plataforma. Veja, Uhum, usando de exemplo aquele primeiro exemplo que nós demos pelo WhatsApp. A pessoa usa a minha foto e começa a se sim, comunicar contigo. Você está acostumado a ver lá a minha foto no teu WhatsApp, você vai e começa a falar comigo. E aí o que que você faz? Eu te peço dinheiro. Gente, se alguém receber no WhatsApp eu pedir dinheiro, não sou eu, tá? Não entregue dinheiro, porque eu não vou pedir dinheiro para ninguém. Mas, na eventualidade de você receber, como você me conhece e confia em mim, você acaba depositando. Quem foi que baixou a guarda? Foi você. Como é que você vai responsabilizar o WhatsApp? Primeiro. Segundo ponto, que há aí a relação do banco, quando mandam boletos. Quando você pega o boleto e vai pagar lá no banco ou na internet, quem tomou essa ação foi você, não foi? É através de uma fraude, mas foi você que tomou todas as atitudes para tanto. Não foi a plataforma que te mandou o boleto equivocado, foi você, foi um terceiro que você confiou, que você foi lá e que você fez. Então, sim. esse boleto é falso, mas alguma coisa tem que chamar a tua atenção para não pagar esse boleto. Te dou o exemplo que aconteceu agora muito recente de uma pessoa que é empresária, que tem uma vida louca, corrida, e mandaram para ela pelo WhatsApp 4 boletos do Rio de Janeiro de uma pessoa, só que a infelicidade foi que um dos sobrenomes da pessoa era o mesmo do que essa pessoa que ela se dizia ser. A pessoa bateu o olho na correria do dia a dia, que era aquele nome, foi e pagou 4 boletos. Falta de atenção. Se tivesse prestado atenção, eram boletos do Rio de Janeiro. Um era de uma casa funerária, porque eles usam Nossa. CPFs, onde depois CPF, conseguem buscar o CNPJ? dinheiro. Sim. Se a pessoa tivesse parado um pouquinho e prestado atenção, não ia pagar esses boletos. Uma casa funerária, essa pessoa está viva, você vai pagar o quê? Exato. Então, responsabilizar essas plataformas nesses casos é extremamente difícil. Claro que quando é a instituição bancária que emitiu esse boleto, aí já há uma probabilidade de você trazer para a responsabilidade essa instituição. Agora, caso contrário, é pouco improvável que você consiga ter restituído esse valor que você, na verdade, deu a causa, porque você que tomou a ação. Diferentemente quando invadem a tua conta, porque o banco não usou o antivírus necessários, diferentemente quando você digita a senha, por exemplo, num lugar onde tem um chip adulterado, como é que você vai saber que tinha lá um chip adulterado? Copiaram os dados da tua conta, aí nós já temos terceiros que tinham que tomar essa cautela, como por exemplo, quando é um cartão de crédito, que você vai lá, faz uma compra naquela máquina, mas aquela máquina agora até um pouco caiu em desuso, mas uma época estava muito usado, tinha o tal lá o chupa-cabra, você Sim. digitava, tirava todos os teus dados. Como que você ia prever que isso acontecesse? Aquele estabelecimento é que deveria ter tomado as cautelas. Não tomou? Quem é o teu prestador de serviço? É a empresa do cartão de crédito? Então, você vai pedir a responsabilidade para essa empresa. Então, por quê? Porque houve aí um terceiro no meio que falhou com essa prestação de serviços. Agora, quando a falha é diretamente sua, você vai responsabilizar quem? Não tem quem. A você Você mesmo. mesmo. Por isso que nós, desde o começo da nossa conversa e no meio, falamos sempre: não adianta termos legislação, não adianta nós termos um arcabouço jurídico imenso para prevenir, Sim. se a própria pessoa que é a usuária não tiver cautelas mínimas, e hoje eu já não diria mínimas, básicas e afiadas e aguçadas e persistentes aqui na nossa cabeça de que eu tenho que ter uma responsabilidade imensa para fazer uso desse aparelho. E nós, enquanto pais, enquanto mães, temos a obrigação de passar essa responsabilidade para os nossos filhos, porque eles, de uma forma até muito prematura e às vezes até exagerada, começam o uso da internet. Então, cabe a quem dar essa responsabilidade para esses meninos?
E para essas meninas? Ah, não, os pais. Olha, você está com o aparelho na mão, só que isso daqui te abre portas para o mundo inteiro. E não só em relação à responsabilidade patrimonial. Aí, no caso dos adolescentes, eles correm riscos seríssimos na internet, como pornografia, pedofilia, cybercrimes, que é muito comum também. Inclusive, nessa semana eu estarei numa escola falando exatamente sobre a responsabilidade de quem é a responsabilidade, no caso, do cyberbullying. Então, nós, enquanto cidadão, cidadã, temos a responsabilidade de passar para esse adolescente que está entrando na fase adulta, eu diria para essa criança, porque eles já começam desde criança, a responsabilidade do uso de um aparelho é nossa. Nós não podemos terceirizar essa responsabilidade. Se eu estou te dando esse aparelho... Você tem ideia, André, quando você dá um aparelho desse para tua filha, eu sei que você teve isso também, quanta de responsabilidade você está dando para essa criança? As portas que ela abre aqui? Sim. E você deu responsabilidade para ela usar isso? A Você maioria não dos pais não... preparou. Você não preparou. Exato. A maioria dos pais não faz. Sim. Só vai fazê-lo se acontece alguma coisa. Ou outros se entregam. Vai dar tudo certo. Não, pai. Não, mãe, não vai dar tudo certo, vai dar tudo errado. Se você não der o mínimo de responsabilidade para esse seu filho que vai usar uma porta aberta para todo o leque de crimes que podem acontecer na internet, as chances disso trazer coisas erradas para o teu filho e para a tua filha são muito grandes. Sim. Tanto que tem países agora que já coíbem nas escolas, que não é permitido levar nas escolas o celular. O Brasil está começando a discutir O Brasil está discutindo isso. Por quê? Porque o leque de crimes e de falhas que existem é muito grande. E quem está pagando essa conta de uma forma muito dolorosa são as crianças, são os adolescentes. Nós temos adolescentes que chegam a se suicidar. Sim. Por conta desses crimes, stalking, aquilo que nós falamos. Venda de imagens íntimas na internet. Doutora, E por aí vai. Eu me lembrei de uma... Ontem eu fui almoçar com um colega que é da rede pública de educação e ele me mostrando uns vídeos que ele acabou recebendo, porque ele tem um cargo de direção ali da escola, alunos menores de idade, e eu fiquei horrorizado. Praticando crimes. Praticando crimes. Eu Pois fiquei é. horrorizado. Pois é. Foi o que eu acabei de te falar. Quando você dá um aparelhinho desses aqui para criança e você não deu responsabilidade, você expõe ele a todo tipo de crimes. Sim. Horrorizado. A gente acha que isso não acontece. Quando a gente é envolvido nisso, fala assim, meu Deus. Meu Deus. Exatamente. Mas, doutora, eu quero agradecer a tua participação, a tua presença. Eu tenho certeza que esse bate-papo foi muito esclarecedor. E o pessoal que está nos assistindo, eu acho que pode ser que eles ficaram ainda com alguma dúvida, um gostinho de quero mais. E para poder matar esse gostinho de quero mais, aonde que as pessoas podem te encontrar? Olha, André, nós não esgotamos o assunto e nós Não. poderíamos falar horas sobre isso e encontraríamos novos tipos de crime que a gente não comentou. Então, a gente falou daqueles que mais recorrem na internet e no mundo físico, alguns, mas claro que existem outros que não abordamos, nem daria tempo. Então, quem quiser e se interessar pelo assunto, quiser também saber mais sobre esse assunto, pode me seguir nas minhas redes sociais, no Instagram, @advogadanaBernal, no Facebook, Ana Bernal, no LinkedIn, Ana Bernal. E no Facebook também tem advogada Ana Bernal. Qualquer um desses canais podem me mandar perguntas. É um tema que eu adoro dissertar, que eu adoro falar, deu para ver? Sim. Então podem mandar perguntas que eu tenho o maior prazer em tentar, pelo menos, minimizar os prejuízos das pessoas. E aproveita e fala, pessoal, se vocês colocarem ali no Google advogada Ana Bernal, que vai aparecer de vídeos, de entrevistas, de outros podcasts. A doutora ainda está com a coluna na revista Tem 2 revistas que eu sou colunista mensal. mensal. Então, assim, tem material aos montes da doutora Ana Bernal. Vale muito a pena. Além disso, ela realiza diversas palestras nas ordens dos advogados, em escolas, em diversos outros lugares. Então, vale muito a pena. Material muito rico sobre direito, direito criminal e enfim.
Inclusive, sobre esse tema, sou muito chamada para falar nas empresas, para alertar, e também nas escolas sobre o cyberbullying e bullying, etc. Então, entrevistas de televisão, tem bastante sobre assuntos criminais digitais. É só procurar que tem muita coisa lá. Doutora, muitíssimo obrigado. Obrigada, André, pelo convite. Sempre uma honra, uma alegria estar ao seu lado. Sempre à disposição. Que ótimo, doutora. E você que está nos assistindo? As fraudes digitais são um grande desafio da nossa era, mas informação e prevenção são nossas maiores armas. Essa conversa mostrou que, embora o caminho ainda tenha obstáculos, há muitos passos sendo dados nas direções certas no Brasil e no mundo. Então, quero agradecer aqui a todos que acompanharam até o final desse bate-papo. Você ficou alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários. Teria um enorme prazer em responder cada um dos comentários. Aquilo que eu não souber responder, caminho para a doutora Ana, ela irá responder. Sigam o perfil da doutora Ana Bernal. Ali tem um conteúdo riquíssimo, certo? Provavelmente você ou alguém que você conheça já sofreu algum tipo de fraude, já foi vítima de algum tipo de fraude, algum dessas inúmeros tipos que nós conversamos aqui. Então, pegue esse conteúdo, compartilhe com essa pessoa para que ela possa aprender a se prevenir ou até mesmo, se ela foi vítima, que ela tome as providências mais adequadas, certo? Lembrando você que o nosso podcast está aqui no YouTube, está nas plataformas de podcast, está lá também na programação da Croma Mais TV, www.tvcroma.com.br. Os cortes depois vão lá para as redes sociais, @André Luiz Oliveira Oficial. E espero vocês até o próximo episódio.